Meus irmãos, nós vamos dar sequência à exposição do livro do profeta Malaquias. E eu convido a igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Estamos caminhando aí para o final dessa série no livro do profeta Malaquias. Acredito que mais umas 3 ou 4 mensagens estaremos concluindo o livro do profeta Malaquias. Desta feita nós vamos ler Malaquias 3, versos 6 ao 12. Malaquias 3, 6 ao 12. Palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que a sua palavra de fato encontre guarida no nosso coração, que nós sejamos transformados, impactados pela palavra do nosso Deus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. E o desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma, é que de fato o Senhor fale conosco, de forma simples, objetiva, mas profundamente impactante nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco a partir da exposição fiel da tua palavra. Leva todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. É assim que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, em nossa série de Malaquias, talvez chegamos no texto mais conhecido, polêmico, relevante e extremamente atual do livro, que é Malaquias 3, do verso 6 ao 12, especialmente o verso 10. Esse é conhecidíssimo de todos nós. O livro do profeta Malaquias é conhecido nas igrejas, pela maioria dos cristãos, exatamente por causa desse texto que trata dos dízimos. E quando eu abri a série no livro do profeta Malaquias, eu falei que Malaquias 3:10, ou a perícope aqui do texto de Malaquias, onde o versículo 10 está inserido, não trata de dízimos e ofertas. Se você pensa isso, se seu pastor lhe ensinou isso, se a sua igreja transmitiu isso para você, você aprendeu errado. Malaquias 3 não
está tratando de dízimo e oferta. Dízimo e ofertas aqui é um exemplo dado por Deus para ilustrar uma situação que o povo estava vivendo de falta de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, de uma vida realmente consagrada a Deus. E para provar que o povo estava desviado, que o povo estava precisando de arrependimento, Deus usa o exemplo de que, por causa de uma vida distante do Senhor, aquele povo estava sonegando os dízimos e as ofertas no trabalho do Senhor. Então, nós não podemos dar a ênfase no texto que o Espírito Santo não deu, que o autor humano não quis dar, porque aí o texto já não é mais a palavra de Deus como Deus queria que fosse transmitida, mas pode se tornar a palavra de homem ou até mesmo palavra do diabo. E não é por acaso que esse texto é o texto que tem sofrido na mão dos falsos profetas, na mão de pregadores, por exemplo, da teologia da prosperidade, que usam esse texto fora do contexto para prometer o que Deus não prometeu, para dizer para as pessoas que o simples ato de dar o dízimo, de trazer o dízimo, de ofertar na casa de Deus, já significa dizer que Deus agora estará obrigado a abençoar você. Então é um bom negócio, você vai dar 10% da sua renda e Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar a bênção sem medida, você vai se tornar o maior empresário da cidade, você vai fazer grandes negócios, a sua vida vai mudar, a sua vida financeira. Quem não quer isso? Outros pegam pelo medo. Você vai dar o seu dízimo e com isso você vai repreender o devorador. E quantas vezes eu já ouvi ao longo do meu tempo de igreja, pastores ensinando, olha, quem não dá o dízimo na igreja, deixa na farmácia. Cuidado com isso, meu querido. Porque não é o ato de trazer o dízimo. Não é negociata com Deus. Não é agiotagem divina. Não é legalismo religioso. Não é investimento no banco celestial. Dízimos e ofertas é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Por isso que, à luz desse texto de Malaquias 3, 6 ao 12, eu queria tratar sobre o seguinte tema, que eu acho que resume muito bem esta perícope. A verdadeira conversão passa pela vida financeira. A verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida passa pela vida financeira. Agora, se você prestou atenção no tema, que resume o texto, o tema está falando de conversão, de arrependimento, de mudança de vida. E aí, não venha me dizer que você é uma pessoa verdadeiramente convertida, transformada, que se arrependeu dos seus pecados, que mudou de vida, é uma nova criatura, faz parte agora da família de Deus, é um cidadão do reino dos céus, é um filho e uma filha de Deus, e você não reflete isso na sua administração financeira, inclusive no modo como você investe na obra do Senhor. Se você se diz uma pessoa convertida, transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas as suas finanças não refletem essa cosmovisão, essa visão nova na sua vida, essa transformação do Evangelho, por favor, reflita mais um pouco sobre que Evangelho você conheceu, que mudança foi essa na sua vida. Alguém já disse que a última
parte a se converter no homem é o bolso. A pessoa vem para a igreja, começa a participar, escuta a palavra, e a última parte a refletir essa transformação, essa mudança é o bolso. Olhando para o texto, eu queria extrair daqui algumas lições para a nossa vida, após entendermos o texto, e espero que o Senhor de fato fale ao nosso coração a partir da sua palavra. Como eu disse, é um texto polêmico, é um texto que sofre na mão dos pregadores, e é com temor e tremor que eu trago esse texto no púlpito da igreja, pedindo ao Senhor: Senhor, ponha um freio nos meus lábios, e que eu fale pura e simplesmente a sua palavra. O que está escrito, o que está aqui, e que aplique isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Algumas coisas à guisa de introdução para a gente poder iniciar a exposição do texto. Primeiro, Malaquias 3, 6 ao 12, faz parte de um parágrafo maior. Se você olha capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, o final do capítulo 3, até o último versículo, você vai ver que nós temos aqui Malaquias falando sobre um tema: a justiça de Deus diante do mal neste mundo. O que está sendo questionado pelo povo é a justiça de Deus. Onde é que está o Deus do juízo? E esse povo coloca Deus no banco dos réus e começa a questionar a justiça de Deus, a maneira como Deus faz as coisas, e Deus vai responder a esse povo a partir do capítulo 2, verso 17, até o final do capítulo 3. Então, nós já vimos a primeira parte desta perícope, capítulo 2, 17 ao 3, 1 a 5, onde o tema foi: onde está o Deus do juízo? Onde o povo estava clamando por esse Deus que faria justiça. E o Senhor diz que vai enviar o mensageiro, e esse mensageiro apontaria a chegada desse Deus do juízo que faria justiça ao seu povo. Aí, abre-se um parênteses. Deus trata de um tema específico que é fidelidade, arrependimento, conversão daquele povo, mudança de vida daquele povo, para poder voltar ao tema da justiça no versículo 13 em diante, e ao problema do mal. Ou seja, Malaquias 3, 6 ao 12 é um parêntese nesta temática da justiça de Deus. O povo está clamando a Deus por justiça, o povo está levantando a problemática relacionada ao mal, à existência do mal, o povo está colocando Deus no banco dos réus, e Deus está dizendo: quem deveria estar no banco dos réus é vocês, são vocês, porque vocês não mostram na vida de vocês uma verdadeira mudança, conversão, arrependimento, fidelidade a mim. Vocês não são fiéis, vocês não se arrependeram de verdade, vocês estão distantes de mim. Abre-se o parênteses. E a partir daqui, Deus começa a chamar aquele povo ao arrependimento. Irmãos, o livro de Malaquias é um livro que trata dessa aliança de Deus com o povo. Apesar do povo claudicar, transgredir, apesar do povo estar distante de Deus, viver uma vida dissoluta no pecado, cada vez mais caindo no pecado, Deus, por causa da sua aliança, do pacto que ele havia feito, Deus continua amando e chamando esse povo ao arrependimento. Deus não desiste desse povo. E louvado seja o Senhor, porque Ele não desiste de nós. Apesar de nós,
apesar das nossas fraquezas, apesar de sermos um povo claudicante, que tropeça, que cai continuamente, diuturnamente, Deus não desiste de mim e de você. Ele nos chama ao arrependimento, à conversão, à volta para Ele, mas Ele não desiste de nós, porque Ele é fiel à aliança, ao pacto que Ele fez. Deus vai chamar esse povo ao arrependimento por causa dessa aliança. O que estava acontecendo? Deus havia estabelecido uma aliança com o povo. E se você olha lá no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, existia lá os termos desta aliança. Deus estabeleceu os termos do pacto da aliança. Aquele povo deveria obedecer a Deus, e uma vez que eles obedecessem a Deus, que eles vivessem uma vida na presença de Deus, eles seriam abençoados. Deus abençoaria as colheitas, Deus abençoaria a vida daquele povo. No momento que o povo fosse desobediente ao Senhor, do pacto da aliança, viriam sobre eles maldições. O que acontece? Esse povo desobedece. Esse povo começa a abrir mão dos princípios, dos mandamentos de Deus. E ao invés de bênção, maldição. As colheitas estavam falhando. O gafanhoto estava vindo. O devorador estava tomando conta das colheitas. Havia muita dificuldade em todas as áreas do povo de Deus. Desde os campos ao templo. Porque se as colheitas não estavam dando certo, se os rebanhos não estavam sendo alimentados, se não havia chuva, se não havia a bênção de Deus, aquele povo não tinha como trazer as ofertas devidas, os dízimos devidos para o templo, para a casa do Senhor, para o sustento da casa do Senhor. Uma coisa estava ligada à outra. O povo está sofrendo, o povo está passando dificuldades financeiras. E a pergunta é, por quê? Porque pecaram contra Deus. Porque transgrediram a lei de Deus. Mas Deus não quer deixar aquele povo na situação que eles estavam. Deus quer mudar a sorte deles. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a vida do seu povo. Deus quer abrir as janelas dos céus sobre aquela nação. Deus quer ver aquele povo próspero, feliz, para que todas as nações ao redor vejam quão feliz é o povo de Deus. Mas para isso, tem um processo, tem uma dinâmica, tem um contexto. Eu queria que a gente pudesse olhar para o texto e começar a pedir ao Senhor, Senhor, que de fato esse texto encontre guarida no meu coração, que esse texto faça diferença na minha vida. Olha aí para a sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, versos 6 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por favor, amor, faça esse ventilador aqui só um pouquinho. Está pegando no microfone aqui e na Bíblia. Afastar só para cá. Na mensagem anterior, eu falei que o versículo 6, ele é uma dobradiça nessa perícope. O que acontece aqui? Quando a gente olha para o versículo 6, os estudiosos se perguntam, o versículo 6 está ligado ao 5, ao que veio anteriormente, ou o versículo 6 está ligado ao texto que segue? Como está aqui, por exemplo, na divisão da nossa Bíblia atualizada. Se o versículo 6, que fala da imutabilidade de Deus, estiver estritamente ligado ao parágrafo anterior, a essa primeira parte da perícope maior, que trata da justiça de Deus, o versículo 6 está dizendo
que Deus, esse Deus que não muda, por causa da sua imutabilidade, por causa desse atributo divino, ele, apesar do que o povo levantou contra ele, colocando ele no banco dos réus e acusando ele de uma série de coisas, porque Deus não muda, porque o amor de Deus não varia, porque Deus não te ama menos ou mais por causa das suas babaquices, das suas besteiras, de muitos argumentos que muitas vezes a gente levanta diante de Deus. Por causa disso é que aquele povo, é que nós não somos consumidos, destruídos. Porque cá entre nós, atribuir a Deus o mal, atribuir a Deus que Deus gosta de gente ruim, é destes que o Senhor se agrada, é destes que o Senhor tem prazer, Deus deveria fulminar aquele povo. Outros estudiosos, e aqui o texto é muito interessante, porque diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Se o texto estiver fazendo referência ao que vem em seguida, o que o texto está dizendo para nós é que, veja bem, porque Deus não muda, porque a imutabilidade é algo que está presente em Deus, é um atributo divino. O texto vai colocar para nós aqui que Deus vai ter misericórdia desse povo, que Deus vai agir na vida desse povo. Mas o que Malaquias estaria fazendo aqui, e é por isso que a comissão, por exemplo, da Atualizada coloca junto com esse parágrafo, é mostrando que não é só Deus que não muda, mas o povo também não muda. Esse texto está aqui ligado a esta passagem, a este apêndice aqui da perícope maior, para mostrar o seguinte: se por um lado Deus não muda, como ele diz no verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando chega no versículo 7, nós temos o contraste. Qual é o contraste? Assim como Deus não muda, assim como Deus é imutável e é um atributo divino, o povo de Israel também não muda na sua prática pecaminosa. O povo não muda. E o que o profeta estava querendo fazer aqui era um contraste entre a imutabilidade de Deus, que diz respeito aos seus atributos, e essa prática imutável do povo de pecado. Desde os pais, desde os patriarcas, o povo não muda, o povo vive na prática do pecado. E mesmo assim, o que o texto diz? Porque eu não mudo, e vocês também não mudam, mas mesmo assim vocês não são consumidos por causa do amor que estava em Deus, do amor que ele diz lá no capítulo 1, eu amei vocês, eu amo vocês, eu tenho um amor eterno por cada um de vocês. Então aqui nós temos o que alguns comentaristas chamam de essa semelhança entre o Deus que não muda o seu amor e o povo que não deixa de ser pecador e que continua na prática do pecado. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em outras versões coloca: por isso vocês não cessam, por isso vocês não são destruídos, por isso vocês não são fulminados pela minha santidade, pela minha ira. Vocês continuam no pecado, vocês vivem no pecado, mas porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Agora, veja a declaração de Deus, e a gente vai começar a ver aqui que a estrutura segue a mesma do livro. Uma declaração de Deus, uma refutação do povo, e Deus depois provando o ponto que ele havia dito.
Então ele diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Há uma declaração de Deus. Qual é a declaração de Deus? Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos, dos meus mandamentos, das minhas leis. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para aquele povo é que aquele povo era um povo pecador. Era um povo que vivia na prática do pecado, mesmo tendo sido um povo escolhido, mesmo tendo sido um povo tão amado, mesmo sendo um povo que Deus reservou para si, desde os pais, eles viviam na prática do pecado. Basta você ler a história do Antigo Testamento. Lê a história dos patriarcas. Lê a história do povo de Israel no deserto. Leia todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Juízes. E você vai ver, por exemplo, no livro de Juízes, algo que é até assombroso. O povo peca, vem a maldição, o povo se arrepende, clama a Deus, Deus abençoa, o povo volta a pecar, vem a maldição, o povo se arrepende, Deus abençoa, volta a pecar. É assim a vida do povo de Deus. E agora Deus está dizendo para esse povo que saiu do cativeiro por causa do pecado. Eles foram levados ao cativeiro por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa de casamentos mistos, por terem transgredido a aliança, o pacto com Deus. E mesmo depois de passarem pelo cativeiro, de terem sofrido tudo aquilo ali durante 70 anos, eles agora estão mais uma vez vivendo na prática do pecado. Os sacerdotes não estão ensinando a palavra de Deus. Os homens estão abandonando suas esposas e casando com mulheres idólatras. Os jovens estão casando com filhas de deuses estranhos. O povo não leva mais Deus a sério. O povo não traz mais as ofertas devidas. Está tudo funcionando, mas de forma hipócrita, sem vida, sem coração. E aí Deus faz uma constatação: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Meu querido irmão, minha querida irmã, como diz o início do capítulo 3, né? Olho no olho. Nós não somos diferentes desse povo. Todos os dias, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, nós nos desviamos dos estatutos, das leis, da vontade do Senhor para a nossa vida. Nós somos pecadores. Por isso que toda a liturgia do culto nós pedimos perdão. Clamamos pela misericórdia de Deus. Porque nós pecamos por palavras, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por obra, por omissão. Nós pecamos. Nós não somos diferentes dos nossos pais lá do passado. Porém, o ponto aqui é que, mesmo sendo um povo pecador, o que Deus quer de nós é arrependimento, é mudança. O que o texto diz de forma muito clara: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Essa palavra aqui, tornai-vos para mim, a ideia aqui é: deem uma volta, de onde vem a nossa palavra arrependimento, conversão. É mudança, é dar meia volta.
É você entender que o caminho que você está seguindo não é o caminho reto, não é o caminho direito, não é o caminho que está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E aí você cai em si como o filho pródigo e volta para o pai. Ele está dizendo: por mais que vocês tenham pecado, e vocês pecam constantemente, assim como o pai de vocês, como os antepassados de vocês, eu tenho uma palavra para vocês: tornai-vos para mim. Ou seja, convertam-se, arrependam-se, mude de vida. Agora, eu não sei se você prestou atenção que ele não disse assim: tornai-vos para a religião tal, para o credo tal, para a teologia reformada, para o credo arminiano. Não. Ele disse: tornai-vos para mim. É uma volta para Deus. É a vida sendo consagrada inteiramente para Deus. É você entender que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da sua presença para sempre. É você entender que o seu relacionamento não é com a religião, com um credo, com um pastor, com um determinado segmento do cristianismo. O seu relacionamento é com Deus. É com Deus. Tornai-vos para mim. E que Deus gracioso: e eu me tornarei para vós outros. No momento que vocês se inclinarem para mim, mesmo sendo esse povo pecador, esse povo imundo, esse povo claudicante, esse povo que tropeça todos os dias, na hora que vocês se voltarem para mim, em arrependimento, em conversão verdadeira, com mudança de vida, com quebrantamento, eu me tornarei para vocês. Deus se volta para nós. Meu querido irmãos, minha querida irmã, o que esse texto está revelando para nós é um Deus justo, mas um Deus também misericordioso. É um Deus que não pode aprovar o pecado, que não tem nenhum vínculo com o pecado, e que se o seu povo está em pecado, ele vai disciplinar esse povo, punir esse povo, ele vai fazer com que todas aquelas maldições que estão presentes lá no pacto, na aliança, venha sobre o povo, mas ao mesmo tempo esse Deus que é justo, que é perfeito, que é santo, 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 ele é tão misericordioso que ele está dando para o seu povo e para mim e você nesta manhã a chance de voltar para ele e de dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero uma vida transformada. E na hora que você fizer isso, ele se volta para você, independente do que você fez. Isso é o evangelho, meu irmão. Isso aqui é o evangelho. E guarde isso. Uma das coisas mais estratégicas para o diabo é fazer com que você, na hora que você peca, você tenha a ideia de que o seu pecado não tem mais jeito, não tem mais perdão e que Deus não se importa mais com você. Se o diabo conseguir colocar isso na sua mente, no seu coração, ou na minha vida, na vida da igreja, acabou. Mas se nós fizermos como Lutero fez, lembra de Lutero? Diz os biógrafos de Lutero, que Lutero, na noite anterior da dieta de Worms, lá em 1521, Lutero estava em uma crise muito grande. E alguns chegam a dizer que o inimigo se apresentou literalmente para ele. E aí o inimigo chegou e disse: você não pode ser um cristão. Você não pode ser um servo de Deus. Por quê?
Porque ao longo da sua vida você fez isso, isso aqui, mais isso aqui, e o diabo foi fazendo a lista. E ainda bem que foi de Lutero, porque se fosse a minha... E Lutero foi vendo o diabo fazendo aquela lista. E quando chega no final, o Espírito Santo de Deus lhe dá a palavra. E ele diz: você só esqueceu de uma coisa. O quê? De colocar embaixo dessa lista: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Meu querido, eu não quero saber o que você foi, o que você fez. Eu não quero saber como é que é a sua vida, o seu passado. Eu quero saber se você está arrependido, se você volta-se para Deus, se você quer o coração diante de Deus. E Deus está dizendo: volte-se para mim e eu me voltarei para você. Deus quer ter um relacionamento contigo. Deus está pronto a te perdoar. Deus está pronto a fazer de você uma nova criatura, a lhe dar uma nova história para a glória dele. Não permita que seu pecado lhe afaste de Deus, mas peça a graça para que mesmo no pecado você chegue mais perto de Deus. Você corra para Deus, em nome de Jesus. Mas o que o povo vai dizer? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, olha o contraste, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Meus irmãos, aqui existe um cinismo, existe algo aqui tão perigoso, tão nefasto, que a gente precisa pensar. Pior do que o pecado é você não ter consciência dele. Pior do que o pecado é você não ter a consciência de que você precisa de arrependimento, de mudança, de quebrantamento, de voltar-se para Deus. É quando a sua mente está cauterizada, seu coração está petrificado. Você está vivendo do pecado, na sarjeta, na safadeza, e mesmo assim você não tem consciência, você não cai a ficha de dizer assim: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Eu preciso me arrepender, eu preciso de mudança, de conversão, de transformação na minha vida. E aí, mesmo que Deus fale, mesmo que Deus use os profetas, a palavra, a igreja está ministrando, mas você lá no seu coração diz: eu voltar para quê? Se arrepender de quê? Mudar de vida? Em quê? Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? A gente precisa mudar em quê? Se arrepender de quê? Converter-se de quê? Sabe qual é o mal que está por trás aqui, meu querido irmão, minha querida irmã? É o mal da religião institucionalizada. Tudo isso aqui pode se voltar contra nós. O templo bonito, os 35 anos da igreja, o nome da nossa denominação, a nossa liturgia reformada, o nosso credo calvinista reformado. Nós somos uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja que preza pelos valores do reino de Deus, da palavra de Deus. Mas tudo isso aqui pode se voltar contra nós no momento em que isso aqui nos tornar pura e simplesmente religiosos. Eu sou presbiteriano de nascença. Nasci nessa igreja, viu, pastor? Cuidado. O senhor veio e o senhor vai embora. Eu não, eu nasci nessa igreja.
Eu já sou a 5ª geração vivendo no pecado, vivendo em adultério, transgredindo a lei de Deus e achando que o simples fato de ter sido batizado pelo pastor Enoque ou pelos fundadores, isso faz diferença. Achando que porque tem o nome na lista de serviço, porque eu fui da SAF, eu fui da junta diaconal, eu fui do conselho, eu sou pastor há 30 e tantos anos, porque isso, porque aquilo, isso faz alguma diferença se você não tiver santidade de vida. Meu querido irmão, você pode ter sido presidente da igreja, pastor, fundador, 50 anos de ministério, você pode ser o presbítero emérito, pastor emérito, você pode ser a irmã que fundou a SAF da igreja, a junta diaconal, o diácono mais importante. Se você não tiver vida com Deus, isso não passa de lixo. Você precisa de vida com Deus. Você precisa ser uma pessoa convertida, transformada, que se arrepende dos seus pecados. Não basta ser filho dos fundadores da igreja, é preciso ser filho de Deus. Não basta ser batizado pelo pastor A, B ou C, é preciso que esse batismo represente de fato mudança, conversão, arrependimento na sua vida. Agora, se você se tornou uma pessoa pura e simplesmente religiosa, presbiteriano roxo, mesmo diante da palavra de Deus, você vai dizer assim: eu? Tornar em quê? Mudar em quê? Se toca, reverendo. Tu é um menino. Eu tenho estrada na igreja presbiteriana. A pergunta é: e no reino de Deus? E de comunhão com Deus? Meus irmãos, quanto mais o tempo passa, por favor, escute aqui o que eu vou dizer. Quanto mais o tempo passa, mais nós corremos o risco de nos tornarmos religiosos, rabugentos, fariseus, gente que está preocupada com vírgula na ata, com coisas que não são essenciais, sem vida com Deus. Eu poderia dizer tantas coisas aqui, mas eu fico muito triste quando eu vejo em algumas igrejas nossas, pessoas tão antigas na igreja, mas que não demonstram vida consagrada, conversão, mudança. E o pior é quando são os pastores, a liderança. Porque se tem um lugar que o capeta sabe muito bem que quando ele bota um filho dele lá, vai destruir a igreja, é no púlpito ou na administração da igreja, no conselho. Ele sabe. Quando a igreja tem presbíteros não convertidos, pastores não convertidos, essa igreja vai sofrer muito. Porque a mente desses homens não é mais uma mente convertida, transformada pelo Evangelho. Eles não pensam biblicamente. Eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nessa manhã, você tem avaliado a sua vida? Você tem perguntado a Deus: Senhor, onde é que eu preciso mudar? Onde é que eu preciso, Senhor, ser transformado, convertido? Ó Senhor, há tantos anos eu estou na igreja, ouvindo a Tua palavra, participando, trabalhando, mas Senhor, muda a minha vida, muda a minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, não se engane. Era melhor que você estivesse lá em Ponta Negra agora, do que você estar aqui, sem de fato ter uma vida convertida, consagrada ao Senhor. Não se engane.
Não se engane com os emblemas, as honrarias da religião. Não se engane. Nós, em que havemos de tornar? Aí Deus, que é onisciente, que nos conhece por dentro e por fora, Deus diz assim: eu vou mostrar como vocês estão longe de mim, como vocês estão desviados, como vocês estão precisando de conversão, de arrependimento, de mudança, de transformação na vida de vocês. Eu vou mostrar um aspecto da vida de vocês. Deus poderia mostrar muitos, inclusive já mostrou no livro de Malaquias, os divórcios ilegítimos, as uniões místicas, tudo isso, mista. Ele agora vai mostrar um exemplo. Lembra do que eu falei? Malaquias 3, não fala de dízimo, fala de conversão, fala de arrependimento, fala de mudança de vida. E como o povo levantou a questão em que nós devemos tornar, o que nós precisamos mudar, onde é que está essa questão que o Senhor está dizendo que nós precisamos nos voltar para o Senhor. Aí o Senhor vai mostrar um exemplo da vida deles, do cotidiano deles, que demonstrava que eles não tinham passado por uma verdadeira conversão. Aí olha o que diz o texto. Em que havemos de tornar? Aí o Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Olha que pergunta emblemática. No português, às vezes a gente não pega a lição, porque roubar a Deus é algo assim assustador. Como é que alguém pode roubar a Deus? Mas quando a gente olha para o texto hebraico, a coisa se torna mais assombrosa ainda. Porque existe uma diferença entre furto, latrocínio e roubo. A palavra que é usada aqui é roubar com violência. É o assalto à mão armada. É quando o cara coloca uma arma no seu rosto e toma tudo que você tem, com violência. A palavra que é utilizada aqui é tomar algo com violência da mão de outrem. Então ele está dizendo: tomará o homem de Deus alguma coisa com violência, ou seja, roubará o homem a Deus? Não é pura e simplesmente um furto, é algo violento, algo violento. Tem dolo aqui. Você já parou para pensar isso? A imagem que Deus está trazendo para aquele povo que olhava para si e dizia: tornar em quê, Senhor? Nós somos o teu povo. Nós somos o povo da aliança. Nós somos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos o povo do Senhor. Nós vamos tornar em quê? E ele diz: pode alguém tomar com violência algo de Deus? Pode alguém roubar a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Deus está dizendo: pode alguém roubar a Deus com violência, colocar uma arma na cara de Deus e tomar de Deus tudo que Ele tem? Pode acontecer isso? Todavia vocês estão me roubando. E aí o povo vê aquele negócio: que coisa séria é essa? Como, Senhor? Como é que nós estamos te roubando? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Como eu disse, aquele povo era o povo da aliança. Deus havia feito um pacto com aquele povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus fez uma aliança com aquele povo. Ele seria o seu Deus, o seu Senhor. Ele fez ali uma espécie de tratado de suzerania, onde Deus passa a ser o rei,
o Senhor, o dominador daquele povo, e aquele povo agora vai ser protegido por Deus, cuidado por Deus, alimentado por Deus, mas aquele povo tinha a sua parte na aliança. E dentre tantas coisas, o Senhor havia estabelecido que de tudo que o povo produzisse, a 10ª parte e algumas ofertas alçadas seriam consagradas ao Senhor. Para quê? Quando a gente olha para a lei, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a 10ª parte de tudo que o povo produzia e as ofertas específicas que o Senhor tinha determinado é para o sustento dos levitas. A tribo de Levi não tinha terra, não tinha posse, não tinha um emprego como povo. A tribo de Levi se dedicava integralmente ao serviço do templo, à casa do Senhor. Então eles precisavam de sustento. E eles viviam dos dízimos e das ofertas do povo, para que eles pudessem se consagrar integralmente ao templo. Quem também vivia dos dízimos e das ofertas? As viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Então ali na casa de Deus sempre tinha mantimento para o povo. Nós jamais vamos entender o princípio do dízimo e das ofertas se nós não olharmos a questão social que está por trás. Há uma preocupação social. No meio do povo de Deus não poderia haver necessitados. Desde os levitas aos órfãos, as viúvas, os estrangeiros, aqueles que padeciam necessidade. E aí Deus, quando estabeleceu a aliança, Deus disse: a 10ª parte vocês vão tirar de tudo que vocês têm e vocês vão trazer para a casa do tesouro, o templo. O templo funcionava não só como um ambiente religioso. O templo era a casa do tesouro. Havia um espaço no templo onde eram colocados todos aqueles mantimentos, alimentos, animais, tudo aquilo ali para ser consagrado ao Senhor. Mas na frente você vai ver que o templo se torna como se fosse uma casa da moeda, onde os judeus guardavam os seus recursos. É portanto que na destruição do templo de Jerusalém, muito ouro, muita riqueza, ali era a casa do tesouro. Mas o ponto aqui é que esse povo, mesmo sabendo da aliança, eles não estavam cumprindo. E quando eles não estavam cumprindo em trazer os seus dízimos e as suas ofertas, eles não estavam roubando o órfão, a viúva, o estrangeiro, nem tampouco os sacerdotes. Eles estavam roubando a Deus. Porque aquilo ali era consagrado a Deus. A 10ª parte, as ofertas, eram trazidas para o sustento dos levitas, para o povo que padecia necessidade, mas em última instância, aquilo ali era de Deus. E aí ele diz: quer uma prova de que vocês precisam de arrependimento, de mudança? Vocês estão me roubando, e roubando nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Você entendeu o princípio que está por trás? Você entendeu a lógica? Deus tem uma aliança conosco. E na aliança tem a parte dele e tem a nossa parte. A parte dele é nos abençoar. A parte dele, como a gente vai ver aqui, é fazer com que nós venhamos prosperar. A nossa parte é daquilo que o Senhor nos deu, nós vamos tirar uma porcentagem para a obra do Senhor, para os necessitados, para aqueles que lideram na casa do Senhor, para que no meio do povo de Deus não haja necessitados. Mas nós esquecemos disso facilmente. Aqui tem uma polêmica que eu não vou entrar necessariamente, não quero detalhar, porque, como eu disse, o foco não é esse. Mas a questão que a gente precisa levantar é: mas o dízimo não é algo do Antigo Testamento?
como o próprio texto está dizendo aqui, o dízimo era para o sustento dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Então o dízimo não é uma prática veterotestamentária? E hoje existe aí um verdadeiro debate nas redes sociais, no YouTube, entre os teólogos, sobre essa questão do dízimo na nova aliança. Nós estamos falando aqui da antiga aliança, desse pacto lá no Antigo Testamento, onde as bênçãos vinham mediante a obediência do povo. E eram bênçãos materiais, conforme a gente vai ver aqui. Na nova aliança, Deus, por causa do povo não cumprir o seu lado no pacto, Deus em Jesus Cristo veio e Ele cumpriu os dois lados da aliança. Jesus obedeceu por nós, cumpriu a aliança. Então nós estamos na nova aliança. A pergunta é, então eu estou livre da obediência? Eu estou livre do dízimo? Eu estou livre do compromisso? Não. A questão agora, meus irmãos, e eu peço a sua atenção, é que o dízimo no Novo Testamento, ele não é uma lei, como era aqui. No Novo Testamento, nós não temos, por exemplo, nos evangelhos, nas cartas paulinas, nós não temos o dízimo sendo apresentado como uma lei para o povo de Deus. Aqui no Antigo Testamento era uma lei que não só dizia respeito à questão espiritual, mas dizia respeito ao funcionamento da nação e da própria religião de Israel. É uma lei, era uma espécie de imposto que o povo pagava. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento é claro, muito claro, que nós devemos contribuir segundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quando a gente olha para o Novo Testamento, você vê a discussão no Novo Testamento de dízimos, ofertas? Não. A única vez que no Novo Testamento fala claramente de dízimo é Mateus 23, onde Jesus está reprovando os fariseus, porque davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas desprezavam as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, vocês deviam fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ele está falando para judeu, ele está falando ainda no contexto da antiga aliança. Mas fora esse texto, você não vê mais a lei, a imposição. Você vê o princípio. E qual é o princípio no Novo Testamento? É que você deve contribuir. Quando a gente lê as cartas de Paulo, você deve contribuir de forma generosa, você deve contribuir de forma constante e você deve contribuir de acordo com aquilo que Deus tem lhe dado. Eu fui muito impactado a respeito desse assunto pelo Dr. Russell Shedd. E um dia perguntaram para o Dr. Shedd lá em Campina Grande, Dr. Shedd, quanto é que nós devemos dar de acordo com o Novo Testamento, com a Nova Aliança? Eu devo dar o dízimo? Ou quanto é que eu devo dar? E Dr. Shedd, sem entrar na polêmica, ele disse assim, meu irmão, você deve contribuir de acordo com o tamanho da graça que está no teu coração. A graça que está no teu coração. E aqui tem um ponto fundamental. É que se nós temos um princípio aqui, se nós temos uma lei no Antigo Testamento, uma regulamentação no Antigo Testamento, que deixava claro para aquele povo que eles deveriam trazer a 10ª, e isso é proporcional à renda que eles tinham, por isso que as igrejas aplicam o princípio do dízimo ainda hoje. Porque faz com que você contribua de forma proporcional ao que você ganha. Você traz
10% da sua renda para a manutenção da obra do Senhor. Não como uma lei, não como uma obrigação, não como um imposto, mas você traz como fruto da gratidão no seu coração. E aí, eu queria esclarecer um ponto aqui. Eu não sou contra o dízimo, por favor. Eu sou contra a olhar para o dízimo como lei, como imposto, como algo que a gente está importando lá do Antigo Testamento e chamando as pessoas de ladrão porque ela não deu aqueles 10%. Agora, o que eu quero dizer para você? Meu querido irmão, se a graça que está no teu coração não leva você a contribuir nem com 10%, que graça é essa? Que graça é essa? Porque se por um lado o Novo Testamento tem o princípio da liberalidade, lá no Antigo Testamento, quando falava dos 10%, o povo trazia a 10ª parte. Mas quando você olha no Novo Testamento, o princípio é que 100% é do Senhor. Não existe essa ideia de que eu vou dar 10% e 90% eu administro do jeito que eu quiser. Não. 100% da nossa renda é do Senhor, porque vem do Senhor. Então vai ter pessoas que contribuem com os 10%, está seguindo o modelo, o paradigma aqui de Malaquias. Mas vai ter irmãos, e eu tenho exemplos aqui na nossa igreja disso, irmãos aqui na nossa igreja, que nunca contribuíram com 10%, sempre foi mais, sempre foi mais. Graça, amor, visão, conversão. Eu tenho um cortezinho aí de uma mensagem que eu preguei aqui na igreja. Nós temos que ter cuidado com a geração malaquiana. A geração malaquiana é aquela geração que aprendeu, você tem que dar o dízimo dos 10%, senão você é ladrão e tal, e tal, e tal. E o irmão só dá 10% e acabou, meu irmão. É aquela pessoa que coloca lá no envelope tanto mais tantos centavos e ainda quer que a tesoureira dê um ok. Agora, depois daquilo ali, meu irmão, não conte com ela para nada na igreja, que ela não vai contribuir mais não. Por quê? Porque ela foi ensinada errada. Ela foi ensinada a dar 10% para repreender o devorador. Ela foi ensinada a fazer negócio com Deus, agiotagem com Deus. Ela não foi ensinada o princípio de que você contribui para a manutenção da obra do Senhor. Se você pode 10%, você vai dar 10%. Se você pode mais, você vai dar mais. É o tamanho da graça que está no teu coração. E a graça muitas vezes nos faz abrir mão dos nossos recursos e dizer, está aqui para a obra do Senhor. Eu poderia citar alguns exemplos aqui de irmãos que na nossa construção aqui contribuíram muito acima do dízimo. Pessoas que foram na sua conta lá, na poupança, e tiraram o dinheiro que tinha lá e colocaram aqui. Houve um momento aqui na obra que nós tivemos pessoas que disseram assim, eu vou dar o meu carro, da liderança da igreja. Mas aí Deus abençoou outro e disse assim, não, mas eu tenho um valor e eu vou retirar esse valor para fazer a obra do Senhor. É disso que eu estou falando. Não é de um legalismo, de uma lei, de uma imposição. É de algo que vem de dentro do nosso coração. Então, meu querido irmão, a igreja está errada em estabelecer o princípio dos 10%? Não, porque nós temos um paradigma no Antigo Testamento. Nós temos, ao longo da história da igreja, essa prática, e que é uma prática justa, legítima. Nós podemos até discutir a questão da nova aliança, mas é uma prática que, inclusive, iguala todo mundo. Sabe por quê? O irmão que deu o dízimo de não sei quantos milhões, ele não é maior nem menor do que a irmãzinha que veio aqui e do salário dela, ela tirou aquela porcentagem, o dízimo dela, e colocou aqui diante do Senhor. O que acontece, para a gente concluir? Porque aquele povo não estava trazendo os dízimos, as ofertas, a sua parte no contrato, na aliança, no pacto.
Deus diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Em que havemos de tornar, Senhor? Vocês não são fáceis. Vocês estão me roubando, a nação toda. Vocês sabem muito bem o que tem que trazer, como deve fazer, e vocês estão me roubando a nação toda. Aí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão me roubando? Vocês estão dizendo em que havemos de tornar? Pois deixa eu dar um exemplo, deixa eu abrir aqui a cortina só um pouquinho para mostrar o que vocês estão fazendo. Vocês não estão trazendo o dízimo, as ofertas. Mas espera aí, pastor, capítulo anterior disse que eles estavam trazendo ofertas. Animais cegos, imundos, aleijados, eles estavam trazendo ofertas. A questão é que quando ele diz assim, trazei todos os dízimos, pode dar a ideia de tipos de dízimo, mas também no hebraico aqui pode ser traduzido como trazei o dízimo todo. Pode muito bem ser essa a ideia aqui. Mas não era todo. Além de trazerem animais cegos, defeituosos, de trazerem as ofertas que não eram devidas, eles não estavam trazendo todo. Como Deus disse, a 10ª parte. E aí, meu querido irmão, Deus sabe fazer conta, viu? Deus sabe se o que você está colocando aqui de fato é o dízimo todo. Deus sabe se o que você está colocando aqui de fato é algo que realmente reflete o seu coração e o seu amor à obra de Deus, ou se você está dando migalhas, ou se você está simplesmente querendo aparecer. Irmãos, nós somos incríveis. Com certeza isso nunca aconteceu com o pastor Romeu, nesses 30 anos de ministério, mais de 30 anos. Mas o camarada é empresário, faz investimento de todo tipo, tem investimento na bolsa, no mercado imobiliário, ele é expert, ele sabe fazer todo tipo de investimento. Mas quando chega na hora do dízimo, o miserável chega para o pastor e diz assim: pastor, eu não sei calcular meu dízimo. É do líquido ou do bruto? Pastor, eu não tenho noção assim de quanto entra na minha empresa. Ele tem noção do investimento que vai fazer do apartamento, ele tem noção do investimento que vai fazer na bolsa, ele tem noção do investimento que vai fazer no carro novo, ele só não tem noção do investimento que vai fazer na obra de Deus. E ainda quer colocar o pastor de isca. Meu querido irmão, por favor, Deus sabe se você está de fato contribuindo com aquilo que é devido na obra dele. Ele está dizendo: trazei o dízimo todo, vocês estão trazendo parte. Além de vocês estarem trazendo migalhas, vocês estão me enganando. Me enganando. Irmãos, você quer exemplo mais perigoso do que esse? Sabe uma coisa que me entristece? Está sendo gravado aqui, eu vou colocar porque é importante. Tem coisa que é importante, e profeta é assim. A Igreja Presbiteriana do Brasil exige que as igrejas confederadas sejam dizimistas. A grande maioria que manda o dízimo para o Supremo Concílio não é o dízimo de verdade. Enganam, mentem, coloca qualquer valor.
E o tesoureiro, quando contabiliza lá, é dízimo, quando na verdade não é. Então cuidado, meu querido, se você está colocando dízimo, se você está seguindo o padrão do dízimo, veja se realmente é o dízimo que você está colocando de tudo e tudo. Veja. Eu não estou falando de legalismo, não estou falando de contar os centavos, eu estou falando da atitude do seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua oferta. Deus pode levantar outros, mas Deus está lhe dando o privilégio, Deus está abençoando você, Deus está lhe dando recursos para que você invista na obra dEle. Encare isso como privilégio, como uma alegria, poder contribuir na obra do Senhor. Meu irmão, se você está trazendo para cá, forçado ou para dar satisfação, não traga, por favor. Não brinque com aquilo que é sério. Na construção dessa igreja aqui, alguns irmãos da nossa igreja, sendo bem claro, eram contra. Lutaram contra, todos os anos. Zombavam de cada parede quando era levantada aqui e não contribuíram. Sabe o que é que Deus fazia? Pessoas passavam aqui na rua, está aqui da Silva de prova, e vinham deixar oferta. Pessoas descrentes. Pessoas descrentes. Deus nunca deixou faltar. Deus usou incrédulos, Deus usou gente ímpia, Deus usou pessoas na compra dessas portas, na compra desse forro, em todas as áreas aqui. Deus levantou pessoas descrentes para dizer assim: pastor, está aqui a primeira oferta grande. E eu dizendo assim: meu Deus. E o irmão, que Deus está dando o privilégio dele participar da obra do Senhor, por causa muitas vezes de coisas tão pequenas, não quer contribuir. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Aí, para encerrar, ele diz: faça prova de mim. É a única vez que a gente vê Deus dizendo assim: prove-me, prove-me. Veja, meu irmão, olha a lógica do texto até agora. Deus está falando de conversão, de arrependimento, de mudança, de transformação. E aí ele está mostrando um aspecto da nossa vida que a gente precisa provar se nós somos convertidos. É quando nós contribuímos com a obra do Senhor, seja com 10%, seja com o que for. Se você contribui com a obra do Senhor, isso é um bom sinal de que você é convertido. Porque o miserável não contribui. Aí ele diz: mas quando você contribui dentro desse princípio, não é negociata com Deus, quando você contribui realmente de coração, porque Deus fez uma obra na sua vida, ele diz: prove-me se eu vou ficar devendo alguma coisa a você, prove-me se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Irmão, todo dizimista fiel sabe o quanto Deus abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu aprendi a ser dizimista desde criança. Aprendi com minha mãe que está aqui. E eu sei o quanto Deus abençoa. É fácil? Muitas vezes não. Mas você cumpre o princípio da fidelidade. E Deus diz assim: prove-me se eu não vou abençoar você. Aí ele diz algumas coisas aqui que é por causa daquela cultura. Eu vou abrir as janelas dos céus, derramar chuva. Era um povo que vivia numa cultura agropastoril, cultura agrícola, precisava de chuva. Então eu vou abrir as janelas dos céus, vou derramar chuva sobre vocês. Ô irmãos, está chovendo lá no Seridó, os açudes cheios, o sertanejo está feliz da vida, porque sabe que a chuva veio, é prosperidade, é bênção. Aí ele diz: eu vou abrir as janelas dos céus, vou derramar bênção. Aí ele diz: vou repreender o devorador. Naquele contexto, naquela cultura, se você olha para Joel, por exemplo, tinha um tipo de gafanhoto chamado devorador, que quando vinha em bando, pousava ali nas colheitas, era questão de minutos para aquele bando de gafanhotos devoradores destruir toda a colheita.
Aí o Senhor disse: eu vou repreender o devorador. Eu vou abençoar a vida de vocês. A vida não vai ser estéril. Vocês vão ter uvas, vocês vão ter vinho, vocês vão comercializar. Eu vou abençoar vocês. Prove-me nisto. E mais, quando eu fizer isso, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: prove-me, se eu não vou abençoar vocês, se eu não vou mudar a sorte de vocês. Aquele povo estava sofrendo, irmãos. O texto é claro. Havia peste, os gafanhotos devorando tudo, seca, a vida estéril. O povo estava passando dificuldade. E Deus está dizendo: volte-se para mim, cumpra a parte na aliança, viva de forma fiel, contribua, faça o que tem que fazer e prove-me se eu não vou abençoar vocês. Meu querido, eu só tenho uma ou duas aplicações para fazer aqui nesse texto, porque eu entendo que o Espírito Santo já falou o seu coração de forma bastante. Mas eu queria só perguntar duas coisas para você. Primeiro, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Eu não estou perguntando como é que está a sua vida diante dos homens, diante da igreja presbiteriana. Eu estou perguntando, como está a sua vida com Deus? Você tem chorado diante dele? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem pedido a ele mudança de vida, transformação? Você tem sido uma pessoa melhor depois que você conheceu o Evangelho? Segunda coisa, a vida com Deus, a conversão que você diz que teve, a mudança, o arrependimento, está refletindo nas suas finanças? Porque Deus é sábio. Talvez seja assim o último estágio de conversão na nossa vida, são as nossas finanças. Os nossos pais calvinistas do passado, os verdadeiros puritanos, não os puritanos de hoje, que é só para beber cachaça e fumar cigarro e dizer que são puritanos. Os puritanos do passado, eles usavam preto, eles não usavam perfume, eles tinham todo um cuidado de economizar para investir na obra do Senhor. Os puritanos de hoje querem tomar da obra do Senhor, antigamente era investir. Eles diziam: você tem que trabalhar o máximo que puder, ganhar o máximo que você puder e investir o máximo que puder na obra de Deus. Então o que eu quero dizer para você, encerrando essa mensagem, é: meu irmão, trabalhe, estude. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado você investir, você querer ser alguém. Corra, invista, busque. Ah, não, porque fulano está se tornando rico. A gente sempre tem um preconceito. Não, meu irmão, estude, trabalhe, busque riqueza, busque o melhor dessa terra. Agora, nunca deixe de investir no reino de Deus, na casa de Deus, na obra missionária, na vida de pessoas. Deus te deu riquezas, Deus está lhe abençoando, Deus está lhe dando riquezas, é para você abençoar a obra dele, para você abençoar os filhos dele, as filhas dele, para você fazer diferença nesse mundo, para a glória dele. E quando eu estou falando aqui de abençoar, não é só a questão da igreja, não. Talvez Deus vai levantar você para investir na vida de um jovem que precisa se formar, na vida de alguém que está precisando ir para outro país. Invista na obra do Senhor. Eu estou aqui porque muitas pessoas investiram na minha vida. Muitas pessoas. E eu quero terminar com uma, porque às vezes a gente esquece de honrar aqueles que Deus abençoa. O seminário é caro. Você sabia que o curso de teologia é mais caro do que um curso de medicina? Em 2008 a mensalidade era R$800, fora as passagens, fora a alimentação e hospedagem.
e eu não tinha dinheiro para ir. Deus usou muitas pessoas aqui na igreja para me abençoar, um grupo. O presbítero Tiago levantou um grupo. Mas um dia, chegou o meio do ano, no mês de julho, dobrava a mensalidade. Tinha matrícula, rematrícula. E eu não voltei para o seminário. 3 faltas, você é reprovado, vai pagar mais um ano se voltar. Eu não voltei. O reverendo Romeu ligou para o seminário para conversar com o diretor e perguntou por mim. E o diretor disse: Diogo não veio essa semana, tal. E o pastor Romeu procurou saber o que era. E depois ele ligou para mim e disse assim: passa aqui em casa, ajeite sua roupa, passa aqui em casa para você ir para o seminário. Não perca o curso. Passa aqui que eu tenho um negócio para você. E naquele ano, o reverendo Romeu colocou a mão no bolso para pagar os R$ 1.600 da minha matrícula e da minha mensalidade, investindo na obra de Deus. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que hoje Deus nos usou para trazê-lo para cá. Porque lá atrás, Deus o usou para me abençoar. E Deus agora está nos usando para abençoar a vida dele e a família dele. Deus não fica devendo nada a ninguém. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações.